Oiê, bom dia! Olha que delícia, gente, aqui de novo, mais um dia renovando. Interessante essa história de renovar-se, né? Hoje eu tava pensando tanto nisso que eu queria conversar com vocês hoje. Fecha os olhinhos, por favor. Vai lá dentro de você pra gente falar sobre essas novas formas que a gente se manifesta todos os dias. Pensa nisso. Vamos lá, um, dois e. Que gostoso! Hoje não passou nenhum ônibus, nem uma moto, nem nada. Foi só som de passarinho, até um cachorro latindo. A natureza ao nosso redor. Muito bom, né? Olha só. Hoje eu tava pensando numa coisa muito interessante. Que é uma. Até esses dias eu tava conversando numa. Tava numa call da editora do livro Café com Luffy, e aí tinham outras escritoras assim junto, sabe? E a gente tava conversando sobre tantas coisas e tal, e tem uma hora que ela perguntou assim, que ela recomenda que a gente escreva uma história sobre o que a gente gostaria que fosse a nossa vida ou como a nossa vida é. Eu queria discursar um pouquinho sobre isso porque foi uma coisa muito interessante. Porque hoje aqui pensando assim, nossa, o que eu poderia falar, né? O que seria legal a gente falar? Porque eu sempre penso isso em forma de meditação, né? E aí hoje me veio muito essa história assim do novo começo. Esse novo você que está se formando, sabe? E aí você acredita que na hora que eu fui ver a música que estava tocando, que era uma música de meditação só, né? Não tem canto nem nada. Chamava New Beginning, que significa novo começo. Acho que a gente tem que falar sobre isso mesmo, né? Enfim, falando sobre novo começo, esse novo você, a gente já falou muitas vezes aqui, nossa, o mundo passando por essa transformação tão de uma hora para outra, tão séria, a gente tendo que se recolher, de se reconhecer, de se enxergar de novo dentro do seu ambiente, de se reanalisar, com todos os nossos medos, as nossas incertezas, o mercado muito maluco, muitas pessoas realmente com problemas muito sérios de estrutura básica de vida por causa dessa loucura toda. Novas coisas surgem, novos momentos são necessários que a gente enfrente. Então nós somos novos nós, né? Novos nós, né? E aí eu tava pensando sobre isso. Como que a gente pode olhar pra gente agora e sentir, ou entender, ou começar a conviver e amar esse novo você? E é interessante a gente falar isso porque desses dias eu falei sobre a gente se amar, né, num outro Café com Luffy desse. E aí algumas pessoas tão fofas que escrevem muitas mensagens fofas aqui, você sabe, falou assim, ai Luffy, eu queria tanto, mas eu não consigo me amar. Você acha que eu não emociono nessa hora? Eu emociono. Eu não consigo me amar, porque eu acho que, não sei se pode dizer todo mundo, mas como eu também já passei por isso, eu acredito assim, a gente quando passa, acho que todo mundo é assim, mas assim, eu acredito que a grande maioria em determinado momento da sua vida não se ama tanto assim. Não se entende, não se permite. Então, como foram algumas pessoas falando, eu não consigo me amar, eu já tentei, né, não sei o quê. Então, assim, eu vou dar uma opinião que é uma coisa minha. E aí, você pode tentar, em casos mais sérios, procurar profissionais mais especializados. Mas eu acho que tudo que a gente vai fazer que dá certo na vida
parece com a construção de uma casa. Olha que coincidência, que gostoso a gente falar sobre casa e tá falando da construção do nosso ser. Quando você vai construir uma casa, você não começa pelo telhado. Você começa pela fundação da casa, tipo lá embaixo da terra, lá na fundação. Ou seja, você vai começar inicialmente de dentro mesmo. Depois é que vai colocando tijolinho por tijolinho, vai construindo as estruturas que te sustentam, vai construindo tudo aos poucos, aí que vem a porta, a janela, só por último começam a vir os acabamentos, né? Os detalhes finais que fazem aquilo ficar bonito. Mas por trás daquela parede bem pintada, daquele quadro colocado, daquele telhado lindo, daquela cor da casa final, existem muitas camadas internas para parecer o que a gente está vendo por fora. Entendeu? E só que quando as pessoas chegam e falam assim, eu não consigo me amar, ou eu não consigo me enxergar, digamos assim, é porque talvez a gente esteja olhando para essa camada externa. Tipo assim, eu não gosto da cor da parede de fora, eu não gosto da textura dos quartos, ou eu achei esse piso mesmo, mas todas essas são camadas que são externas. Então, a gente tem que entender que nós somos feitos de todas essas camadas internas e bases e as fundações que levam a gente para frente, e essa base toda que traz isso para que chegue nessa casca que a gente tem. Então, quando a pessoa fala, ou quando a gente pensa sobre a gente, fala, eu não consigo me amar, a gente, de repente, igual eu falei, se tiver alguma coisa mais séria, a gente tem que procurar algum profissional, né? Mas no caso da gente ter entrado dentro de uma comparação mesmo, de um padrão que foi colocado, você tem que ter esse tipo de corpo, você tem que ter esse tipo de sucesso na vida, você tem que ter esse tipo de imagem externa do que se espera para poder você se amar. Então, aí, com isso, a gente entra numa cilada. E a gente deixa de olhar tantas outras coisas nossas que a gente poderia estar olhando e que vai fazer a gente se amar. Então, pensando nisso, nesse novo você, eu fiquei pensando sobre, nessa fase de transformação, quantas coisas a gente não foi exposto, está sendo, na verdade, exposto forçadamente, e que inevitavelmente já transformou a gente em novas pessoas. E aí, nessa história dessas novas pessoas, como que a gente pode fazer para começar a realmente amar esse novo você, ou no mínimo entender esse novo você, ou parar pelo menos para bater um papo com esse novo você? E aí eu acho, de novo na minha opinião, que tudo tem que começar com uma casa, ou seja, aos pouquinhos. Então, em vez de você querer já pegar e se amar completamente, nossa, agora eu me amo, nossa, me amo, e aí você pega e já acha que é isso não vai durar, porque isso é superficial. Mas se você começar a reparar as bem pequenininhas coisas, mas assim, as bem pequenininhas mesmo, igual a areia que vai no cimento antes de fazer a massa lá da base do negócio, ou seja, aquela primeira coisinha pequenininha, você começa a olhar aquilo e começa de repente a dar valor para isso, seu. Alguma coisa que ninguém vê, só você sabe. Por exemplo, você pode falar assim, olha, eu cozinho bem. Eu me amo porque eu sei cozinhar bem. Eu acordo feliz. Eu me amo porque eu acordo feliz. Tô dando só exemplos, tá, gente? Você pode pensar milhões de coisas aí. Você pode falar assim, eu me amo porque eu sou carinhosa com o meu filho. Eu me amo porque eu gosto de cuidar de plantas. Eu me amo porque eu gosto de... hoje eu sorri pra minha vizinha, sabe? Coisas mínimas, assim, mas tem que ser as coisas menores ainda do que isso tudo que eu falei, sabe? Coisinhas pequenas, tipo assim... sei lá, eu me amo porque eu gosto de variar a caneca de café todo dia, por exemplo. Uma coisa nada a ver, mas é pequenininha.
Então, quando você começa a reparar aquelas pequenas coisinhas que são a base da sua casa, a base sua, você não está olhando no lado externo. Você está olhando lá dentro de pequenas atitudes. É igual você começar a encontrar uma pessoa que você não fica apaixonada. Porque é muito fácil se apaixonar pelaquela pessoa que parece um ator de Hollywood lindo que chega e fala assim, oi, e aí o sorriso brilha e dá aquele sorriso de lado. Você fala, nossa senhora, o que é isso? Eu estou apaixonado. Não, isso é fácil. Mas tem aquelas pessoas que você fala, ah não, a gente é super legal, a gente vai ficar amigo, mas assim, não bateu, sabe? Essas pessoas são as melhores. Porque daqui a pouco você fala, gente, mas como ela é engraçada. Aí você gosta porque a pessoa é engraçada. Aí depois você fala assim, nossa, viu como ela é atenciosa, me chamou pra fazer tal coisa, ai que amigo legal. Aí não sei o que, ah nossa, você cozinhou pra mim, olha que delícia, ai que amigo legal. Até que um dia você vê que você já ama aquela pessoa. Que é diferente de paixão. Entendeu? Que é uma coisa muito momentânea e que dura pouco. Então, para você, de repente, a gente, né? Tô falando para você e para mim também, tá? Então, para que a gente olhe esse novo nós, né? O novo você, e comece então a encarar que realmente a gente precisa entender o que está acontecendo nessa nova história, como nós somos agora, e também você pode ter novos amores por você mesmo, mas que não busque no maior, que você comece no menor, porque você acredite que quando você faz a escavação da casa, faz a base dela, coloca as sapatas lá embaixo, depois começa a construir a estrutura e você começa a preparar para poder levantar os primeiros tijolinhos, que não sei o que lá, não sei o que lá, todo este processo não só é muito bonito dentro da beleza dele, mas como ele é muito importante para que aquela casa pare em pé. Entendeu? Então não adianta eu ter uma casa belíssima, linda, que ganha prêmio de arquitetura, de design, se de repente no primeiro momentinho que ela não tiver certo, começa a ter infiltração, ou cai, ou faz rachadura, porque não foi feito direito, e tem que ficar escorando com um monte de coisa, porque era só sustentada no objetivo final da beleza, para dizer que ama, que é o máximo. Então, eu acho que esse novo nós, esse novo eu, esse novo você, que a gente pode ser todos os dias, ou que a gente está construindo agora nesse momento, e que a gente está se reavaliando, porque nós estamos no momento de começar muita coisa, eu queria te recomendar isso, que você olhasse as pequenas coisas que fazem você, e você começasse a apaixonar por amar essas pequenas coisas que ninguém vê, que estão lá dentro, lá dentro, lá dentro. Porque se você mudar isso, bem pequenininho aqui dentro, é como se fosse uma onda. Ela vai passando essa onda e um dia isso se mostra na fachada externa, como numa casa. E aí você vai entender que quando você olhar para você no espelho, você não vai ver mais uma imagem, você vai ver um monte de camadas maravilhosas das quais você vai se orgulhar. Então comece a notar, eu sei, nesse momento você está cheio de coisas, você fala, mas isso aqui é muito negativo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, tem isso, tudo bem, todos nós temos coisas negativas que a gente não está afim de olhar, e a gente não está afim de falar, e sei lá, dói. Então em vez de você concentrar nisso, concentre nas coisas positivas, bem pequenininhas que sejam. Só nelas, não pense na outra, só fala naquelas, só concentra naquelas, vai concentrando nisso, que daqui a pouco você vai ver o quanto essa positividade menor vai atraindo as maiores e você vai então do nada perceber que você vai se apaixonar não, que você vai amar você profundamente. Mas isso é um processo, é um passo a passo, é uma dedicação. E este momento que nós estamos vivendo a nível mundial é um momento muito propício para a gente entender quem somos novos nós. Quem somos, quem é o novo você dentro de toda essa história. De ficar em casa, de se analisar. Se a gente está aqui no Café com Luffy há muito tempo, quantas coisas a gente já não escutou, já não falou. Que são esses, quem é esse novo eu? Eu precisei fazer uma transformação radical? Não. Talvez eu tenha só que começar a olhar para mim mesmo. Devagarzinho, passo a passo, com respeito, cada um no seu tempo. O que você acha disso? Faz sentido para você?
Um bom dia! E olha só, eu vou deixar o link aqui embaixo, em azulzinho, para comprar o livro Café com Lupus, se você quiser, se você puder, tá bom? E também, caso você ainda não tenha se inscrito no canal, quebra esse galho aí, pessoa. Só assinar aqui no inscreva-se, tá bom? Obrigado, bom dia!